O que será que um homem sente quando pensa em você? Você tem essa dúvida? O que será que permeia na cabeça dele? O que será que bate ali forte no coração dele a hora que ele tá pensando em você? Vamos falar sobre isso agora? Então bora pra cá, vem pra cá, se inscreva aqui no canal Carol Dutra, que eu tô te esperando, maravilhosa. Vem pra cá aprender cada vez mais, se empoderar, se autoconhecer, conhecer até onde seus limites, até onde você pode chegar, saber muito mais sobre você e se amar cada vez mais. A gente se questiona muito dessa coisa, né? Eu acho que é uma dúvida muito grande de todas as pessoas. O que será que a pessoa sente quando ela pensa em mim? Principalmente quando você não está mais com a pessoa, ou então quando você está distante, ou mais do que isso, quando você está apaixonada. A gente fica se questionando sobre isso. Por quê? Porque o pensar do outro é sempre muito intrigante para nós. A gente sempre tem aquela coisa do ser humano, do mistério, do que será que ele pensa, o que será que ele sente. Existem vários meios da gente descobrir como esse cara se sente quando ele pensa em você. E esses meios, quando eu falo desses meios, é a forma como ele te vê na vida dele. Dentro de cada forma como ele te vê, ele vai sentir alguma coisa. Se ele for um cara que está começando a te conhecer e for um cara que está apaixonado por você, toda vez que ele pensa em você, ele sente ali aquelas borboletas no estômago. A pessoa, quando está apaixonada, ela tem essa tendência de pensar na outra o tempo todo. A paixão faz com que a gente tenha pensamentos obsessivos pela outra pessoa. Você dorme e acorda e muitas vezes você até sonha com a pessoa, pensando nessa pessoa, desejando vê-la, querendo saber naquele momento o que será que ela está fazendo. Então ele tem aquela sensação de o que será que ela está fazendo? Dúvida. Será que ela gosta de mim? Será que ela também está pensando em mim nesse momento? Ou não? Então, quando você está nessa paixão, você está vivendo essa paixão, você se questiona muito. Por quê? Porque você não tem certeza dos sentimentos da outra pessoa. Se esse homem apaixonado, ao pensar em você, ele se questiona muito. O que será que ela está fazendo? Será que ela está pensando em mim também? Será que ela está gostando de mim? Será que ela gosta de mim o tanto que eu gosto dela? Ele fica se questionando muito em relação a isso. E um pouco também vem aquela sensação, aquele sentimento de medo. Por quê? Porque ele tem medo, como todo ser humano, a gente tem um pouco de medo de ser rejeitado. Então, muitas vezes, a pessoa briga com isso internamente, ou seja, eu quero muito estar com ela, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ser rejeitado, então eu me afasto. Então fica esse sentimento de dúvida. Será que eu me entrego para essa relação? Será que ela gosta também de mim? Ele fica duvidando o tempo todo. Então esse sentimento de paixão faz com que a pessoa fique pensando cada vez mais em você, num pensamento meio obsessivo, que ele fique duvidando do teu amor por ele. Sudorese intensa, que a gente fala, quando a pessoa começa a suar muito, às vezes treme um pouco. Mas a sensação ao pensar em você, ela pode trazer tudo isso, tá? Principalmente quando a pessoa está apaixonada. Quando a pessoa terminou com você, quando vocês se amavam, estava num relacionamento super legal e terminamos. Depende de como foi esse término, tá? Geralmente, após um término de relacionamento, a pessoa fica muito chateada. Mesmo quem terminou, tá? Acredite nisso. Mesmo quem terminou, a pessoa ainda fica. Por quê? Porque todo término de relacionamento traz aquela sensação de frustração, de que o relacionamento não tenha dado certo. Nossa, eu acreditei tanto, eu queria tanto que desse certo, mas infelizmente não foi. Não foi da maneira que eu esperava que fosse. Ou então, eu imaginava que essa pessoa fosse XYZ e ela não era. Então, a pessoa se frustra, a pessoa se decepciona muito com a outra. Isso acontece bastante. Outra coisa,
com esse término de relacionamento, principalmente se não foi a parte dele quem quis, né? Foi sua quem quis terminar, fica ainda aquela sensação de menos-valia, de tristeza, o ego da pessoa tá completamente, né, em pedaços, a pessoa se sente muito mal, a pessoa fica muito triste. Então, todas as vezes que ele se lembra de você, geralmente ele vai se lembrar com dor, com sentimento de tristeza, de dor, de chateação, de mágoa, às vezes raiva. Depende muito do que aconteceu. Por exemplo, se foi algo traumático, por exemplo, uma traição em que ele tenha pego e vocês tenham terminado, toda vez que ele pensa em você, ele pensa com sentimento de dor, com sentimento de tristeza, de decepção e muitas vezes de raiva. Por quê? Porque a pessoa foi passada para trás, assim ela entende. Então, não é um sentimento bom. Quando ela pensa em você dessa maneira, não é um sentimento bom, infelizmente. Por isso que a gente tem que conversar muito, né? Todo término de relacionamento é legal que a gente converse. Mas se ele terminou com você, vocês terminaram e ainda há nele amor por você, ainda nele paixão por você, todas as vezes que ele pensa em você, ele pensa com muita tristeza, porque ele gostaria ainda de estar contigo, de querer ter continuado essa relação. Agora, se essa pessoa está pensando em você e vocês se afastaram porque ela quis, sem dar a mínima satisfação para você, com uma total falta de empatia por você, uma total falta de responsabilidade afetiva, essa pessoa, ao pensar em você, ela não vai ter grande empatia pela sua dor, por aquilo que você está passando nesse momento. Ela vai pensar em você se ela pensar, né? Se ela pensar em você, ela vai ter um sentimento de, não deu certo. Não deu certo, vida que segue. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada. Se a pessoa não esteve preocupada nem para te dar satisfação do afastamento dela, porque ela sumiu da sua vida, que dirá ter algum sentimento por você quando ela pensa em você. Não existe isso. E não crie na sua cabeça esse tipo de pensamento. Não conte mentiras para você. Eu sei que é difícil, mas não conte mentiras para você. Esse é o meu papel, de falar a verdade. Então, se esse cara se afastou sem dar um mínimo de satisfação para você, não tá nem aí, o sentimento dele é nulo, tá? Sendo que a gente nem pode cogitar aqui que esse cara pense em você. Porque se ele pensasse o mínimo em você, ele teria algum sentimento de carinho. Ela foi legal. Pode ser isso, máximo, né? Ela foi legal. Mas geralmente essa pessoa, foi legal, tá, mas vida que segue, nem tá preocupado com isso, ele tá preocupado com os outros listinhas de contatinhos dele. Então, é muito importante que a gente coloque cada sentimento dentro de cada relacionamento. Um relacionamento que foi duradouro, uma troca legal, uma troca bacana, sempre vai existir um sentimento de amor, de carinho, de atenção. Puxa, aquele cara foi tão legal, por mais tempo que vocês tenham passado juntos ou tenham terminado, ele pode pensar nisso, né? Nossa, aquela mulher foi tão legal na minha vida, ela foi uma super companheira, tenho um carinho enorme por ela, tá? Por quê? Porque vocês terminaram numa boa, foi super legal. O cara, quando ainda está apaixonado, quando ele pensa em você, quando o sentimento dele é de angústia até um pouco. Por quê? Porque ele tem muitas dúvidas para saber se você ainda gosta dele, para saber se vai dar certo esse relacionamento, até onde ele pode ir dentro dessa relação, né? Por quê? Porque o medo do abandono e sempre um pouco mais agitado, mais ansioso, é um sentimento mais ansioso. Aquele relacionamento que terminou de forma traumática,
traições, várias delas, tá? A traição, ela não é só de corpo, tá? Existem vários tipos de traição. A traição nada mais é do que a quebra de um pacto. Sempre vai haver um pouco de mágoa ali. E, por fim, aquela pessoa que não tem empatia com você, ela não vai ter nenhum sentimento, tá? O mínimo ali, legal, ela é uma mulher legal, só isso. Então, não espere muito. Tá certo? Você se encaixa em algum desses? Teu ex? Ou aquele ficante teu se encaixa em algum desses? Me conta aqui que eu quero saber, tá? E se alguma amiga tua tem esse tipo de dúvida, manda esse vídeo pra ela que ela vai gostar. Tô te esperando aqui no canal, venha pra cá, se inscreva, que a gente tá aqui toda semana com vídeos inéditos cada vez melhor pra você, minha linda. Beijo grande, se cuida e a gente se vê. Até mais.